Oi, meus amores, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao canal do Ribas em Movimento. O vídeo de hoje é uma delícia. Nós vamos de dicas, sim, de um livro que ele vai tirar você do sossego, movimentar o que deve ser mexido. Então vem comigo se deliciar, porque hoje nós vamos falar de desobediência, ou melhor, que no futuro chamaremos de lucidez. Vem comigo se deliciar, porque se você já foi chamada de louca, maluca, endiabrada, debochada, diaba, seja o que for, pode saber que você está no caminho certo. Para quem não me conhece, eu sou Sônia Ribas, do canal do Ribas em Movimento. Um canal nosso, um canal de luta e do protagonismo de todas nós mulheres e de quem está nessa caminhada conosco. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso canal. É um canal de luta das mulheres, dos seus protagonismos e também aquele canal que aponta os sinais para que você fique esperta, para não sofrer as violências que o machismo traz por aí. Então não deixa de olhar os nossos conteúdos, seguir a gente, deixar o seu like, porque aí todo sábado no seu café da manhã o YouTube manda para você a notificação de mais um vídeo, de mais uma coisa para que nós mulheres possamos respirar mais e melhor. Desobediência ou lucidez? Nada melhor do que uma xícara de café bem quente e um livro maravilhoso. Então essa é a nossa dica para esse final de semana. Gente, esse é um livro que uma amiga minha irmã, minha vizinha, né? Ela me deu esse livro para mim ler e falou: Sônia, você vai amar, realmente. Gente, por que eu resolvi trazer esse livro? Desobediência, já nem gosto dessa palavra, né? Se há governo, sou contra, né? Então, desobediência ou o que no futuro chamaremos de lucidez. Gente, Iana Vilela, maravilhosa. Ela traz um texto tão gostoso de ler que você lê assim, ó. Eu li em 2 dias. Numa sentada tu devora e vai devorando. Primeiro porque são capítulos curtos, né? 3 páginas cada um. Então tu pode ler na cabeceira da cama, é uma delícia. E segundo, é um livro que convida você, mulher, à lucidez feminina. Com textos desobedientes, ela invade os nossos sossegos e movimenta eles para que a gente possa enxergar. Enxergar o quê? O que o cotidiano, aos poucos, vai estranhando a partir do machismo, né? Do patriarcado, desde aqueles comportamentos mais sutis até aquela violência mais dura, mais cruel com a mulher. Só que ela escreve de forma sagaz, ela escreve com doçura coisas muito densas na vida da mulher. E tem uma coisa muito interessante que ela vai mostrando na sua escrevivência, porque ela vai escrevendo a história dela também desde o início, como a atriz avó dela, a bisavó, a avó, foram, né, não aceitando, desobedecendo dentro dos seus limites, né, para que tivesse uma certa lucidez. Então, cada época tem seu produto histórico de desobediência das mulheres, porque as mulheres, até chegar à lucidez, elas passam por muitos comportamentos e muitas situações e experiências que nós não nos damos conta. E os seus textos vai mostrando aos pouquinhos assim como é fácil as mulheres caírem em certas armadilhas, né? E aí a gente vai moldando a nossa vida e toda a nossa experiência através de encaixotamentos que nos levam cada vez mais a servir o outro e não a realizar o que somos. A Iana Vilela, gente, ela se intitula, né, feminista, óbvio, né? Ela é escritora, é formada em letras pela PUC, também escreveu desde 2011, ela escreve nas redes sociais sobre o papel da mulher na sociedade. Esse livro é fruto de toda essa trajetória que ela tem, também escreve para a revista TPM. Então, assim, ó, ela vai, gente, aos poucos mostrando para nós o que nós não nos damos conta, né? E com muita leveza.
E ela traz, assim, assuntos muito interessantes, como o feminino. Ela traz assuntos muito interessantes sobre o comportamento da mulher nessa sociedade. E aí ela dá vários exemplos da vida dela, quando ela era uma adolescente, que vinha da praia usando biquíni, que os caras mexiam, falava da teta, do seio, olha eu falando teta, do seio que ela nem tinha na época. E ela diz que vinha para casa com aquilo guardado na cabeça, né? Desesperada. E aquilo era uma coisa que ela nem falava, vergonha de um, vergonha da mãe, como é que ela ia falar isso, né? Então são detalhes que para o machismo isso não é nada, mas que no psique de uma mulher que está se formando é muito diferenciado e muito prejudicial. Além disso, ela trabalha muito a questão da autoestima da mulher se reconhecer, se enxergar, mas para isso precisa ter lucidez, para isso precisa desobedecer, porque se tu tiver dentro da caixinha, tudo vai estar ok, né? E pode ter certeza. Tem uma coisa, ela fala muito do silêncio, né? Como nos ensinaram a ser silenciosa, ela nos mostra muito o comportamento simples. Às vezes, tem uma coisa que eu li que eu achei muito interessante, assim, ó. Ela fala que o homem, ele coça o saco onde ele tá e ele não tá nem aí. A mulher, se a calcinha tá enfiada na bunda, desculpa, se a calcinha tá enfiada no bumbum, a mulher fica toda errada para poder tirar, né, o fio dental de dentro do bumbum. Ai, se as pessoas olharem, né, para você ver a diferença de comportamento. Então, são coisas sutis, detalhes que vão nos forjando no dia a dia. E aí, quando você se rebela, quando você fala, você é louca, você é questionadora, né? Você é uma diaba, você é isso. Claro, você não segue a vaquinha do pastoreio, né? Você questiona por que isso, por que aquilo, né? E tanto é que ela fala assim, ó... se você é chamada de louca, de bruxa, de questionadora, de artista, de sapatão, de gay, de tudo, de puta, de qualquer coisa, pode saber que você está no caminho certo. Porque isso é um ato de desobediência que vai te levar a você ser o que você quiser, a querer ser o que você quer e não o que os outros esperam de você, sabe? Mas para ter esse olhar livre, eu adorei o conceito que ela traz de olhar livre, você tem que se dar o tempo também. Porque tudo isso tem história, tem pré-história, tem as nossas ancestrais, né? Então a gente tem que entender também o movimento do tempo na nossa lucidez, na busca da nossa lucidez. Mas os exemplos que ela traz, gente, é muito forte. É um livro delicioso de ler, tem o que? Deixa eu olhar aqui para vocês. Acho que é isso mesmo, 159 páginas, maravilhoso. São letras grandes, então a gente lê. Então ela vai falar daquilo que você muitas vezes não diz em voz alta, mas você pensa, tem até medo de falar, mas pensar você pensa, né? Então esse título, Desobediência, me representa. E eu tenho certeza que vai representar vocês. Tem outra coisa nesse texto, nesse livro, que para mim é muito vivo, é muito orgânico para a mulher. Vocês sabem que escrever é um ato revolucionário para a mulher. Eu, desde criança, eu tenho diário. Tem épocas que eu escrevo, até hoje, bem novinha, igual aí, chegando aos 50. Eu amo escrever, porque ao mesmo tempo que tu escreve, tu fala para si mesma e tu vai se reconhecendo no teu processo. Então, escrever também é uma forma de te curar. Tanto é que as psicólogas que mandam, né? Escreve sobre as coisas. E realmente. Então, o livro dela vai mostrando toda essa escrevivência, porque é uma escrita de uma vida que vai desobedecendo, vai se forjando e vai tendo lucidez da mulher que ela está se tornando nessa sociedade. E aí, ela luta pelo direito de escolha da mulher. Claro, dentro dos nossos limites de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade capitalista, né, que vive da aparência, do consumo, né? Então ela vai mostrando como é que a gente vai forjando e como é que a gente vai desobedecendo para querer ser a gente mesmo, né? Porque isso é um ato revolucionário. Isso é o maior ato da desobediência, né? Então assim, ó, tem muita coisa linda. Ela foi muito feliz ao escrever esse livro, gente. Eu nem acredito. Quem fez a capa dele para ela, a capa de rosto, foi a Márcia Tiburi, uma filósofa maravilhosa que trabalha com as questões das mulheres. É um livro para um final de semana maravilhoso, Desobediência.
toda mulher tem que ler, porque vai se apaixonar, porque a gente vai se dando coisas que a gente não se dá. E tem uma coisa que ela finaliza de forma insana e maravilhosa, que ela diz que tudo que nós fizemos contra e que as pessoas rebatem são muito dos nossos medos. E principalmente para a mulher, o medo de quem é que vai nos querer desse jeito, endiabrada, sapatona, louca, maluca, questionadora, artista, que sai do padrão e das normas, né? Esse é o grande medo da mulher, né, na nossa sociedade. E muito interessante. Eu vou ler só um pedacinho aqui para vocês, para fechar, né? Esse. Ai, é um bálsamo, é maravilhoso, é delicioso. Por isso que eu convido vocês a se deliciarem nessa leitura, que ela diz assim, ó, porque a gente ouve muita coisa. Quando você ouve mulheres dizendo, fala mais baixo, fecha as pernas, essa roupa é vulgar, olha esse decote, por isso que eles vão te violentar, olha a tua roupa, mulheres não podem se comportar assim, não cai assim, senão você vai machucar as pernas, até para cair a mulher tem que cair de forma mais delicada, né? Ou não gesticula tanto, não dá gargalhadas, ai, coloca a mão na cintura, e assim vai, não pode engordar na gravidez, e assim ela vai falando, usa sutiã, senão o peito cai, hein? Eu sou anti-sutiã, anti-calcinha, porque eu acho que é opressão, tanto a calcinha como o sutiã, viu, gente? Quem me conhece sabe, né? Odeio. A gente só usa em épocas necessárias de menstruação, fora isso a gente não usa, né? Então assim, ó, ela disse que por trás de cada pergunta e cada fala que a gente recebe, assim, tudo isso nada mais é só o medo, quem é que vai nos querer? E ela disse que a gente, quando perde esse medo, também é uma desobediência. Então, gente, ela disse assim, ó, que nós estamos no caminho certo se você é questionadora, se você luta por uma sociedade diferente da que está aí. Ai, gente, o livro é muito apaixonante. Eu li em 2 sentadas, juro pra vocês, de tão bom que é. E eu recomendo ele pra vocês nesse final de semana. Um beijo, um cheiro, um bom final de semana. Não deixa de curtir nossos vídeos, né? Olhar, mandar para todo mundo, porque é importante que a gente vá nos alimentando de coisas que possa nos dar mais lucidez e, consequentemente, desobedecendo essas regras que estão aí. Um beijo e um cheiro.